sua coluna para extrair o líquido. E eu tive que pegar ele no colo, ele ainda muito pequenininho, e segurar ele à força, para que ele não se mexesse na hora da penetração da agulha na sua coluna. E foi difícil para o pai, porque eu tinha que ver a lágrima descer nos olhos dele, o sofrimento que ele estava passando, a dor, e ele vendo ou percebendo que aquela agulha iria ser penetrada nele, dói, e ele vendo que o próprio pai está ali segurando ele. Ele com certeza não entendeu. Não entendeu porque o pai, de certa forma, estava ali fazendo ele passar por aquele sofrimento, por aquela dor. Para mim, como pai, também não foi nada fácil, mas nós sabemos que era para o bem dele, era para a saúde dele, e graças a Deus ele foi curado sem nenhuma sequela da meningite, para a glória e honra do nome do Senhor. Mas não é diferente na nossa vida. A poda, ela causa essa dor, esse sofrimento, e é o agricultor, o próprio Deus, o seu Pai, o meu Pai Celestial, que está no controle dessa situação na nossa vida, ainda que nós não entendemos o que está acontecendo. E a mensagem de hoje, ela é uma mensagem breve. Eu queria compartilhar com os irmãos 3 características que nós podemos entender que estamos passando por uma poda e não por um corte, não uma colheita de algo ruim que nós fizemos. Eu também queria compartilhar 3 tipos de podas que nós passamos ao longo da vida e como nós devemos proceder, lidar, como o Senhor Jesus nos ensina a lidar durante a poda. Por que eu sei que nós estamos passando por uma poda, irmãos? Porque a poda, ela tem, como eu disse, pelo menos 3 características. Quando a poda acontece, irmãos, na ótica humana, ela parece que é uma injustiça que está acontecendo com a nossa vida. Porque você faz uma autoanálise da sua própria vida e você não encontra a razão para estar passando por esse sofrimento ou por essa dor. Você, na ótica humana, é uma injustiça o que está acontecendo. É uma característica da poda. Porque você tem a consciência que você não plantou aquilo. Você sabe que você não está sendo cortado. Você é convertido, você é de Jesus. Mas ainda assim, está doendo. Está havendo sofrimento. Uma outra característica da poda é que o agricultor, quando ele chega para podar, ele não dá explicações, irmãos. Ele sabe o que está fazendo. E ele sabe por que está fazendo. Então ele não explica para a planta, ele não conversa com a árvore, ele poda e pronto. Assim também o Pai trata com a gente. Quando o Pai está trabalhando na nossa vida, cuidando dos seus filhos, irmãos, podando, ele não vai dar explicações. A gente busca em oração, busca e parece que tem um silêncio da parte de Deus. Nós não encontramos explicações de Deus porque Ele está nos podando. Ela parece que é injusta na ótica humana, ela não tem explicação, nós não encontramos, mas tem uma terceira característica, é que durante a poda, diferente do corte, diferente de colheita, na hora da poda, irmãos, durante o processo, nós encontramos paz no Senhor Jesus. Aleluia. Durante o processo de dor, de sofrimento que a poda pode causar nesse momento na nossa vida, nós temos essa paz que excede todo entendimento com o Pai. Aleluia. E isso é poderoso, isso é tremendo, irmãos. Essas 3 características, se nós pararmos para meditar durante a nossa vida, nós vamos entender que estamos passando por uma poda de Deus e não é uma colheita nem um corte. Aleluia. Mas, amados, como eu disse, existem 3 tipos de poda e elas têm propósitos diferentes e elas se manifestam de maneira diferente também. A primeira
é a poda da formação. A poda da formação, ela tem esse propósito, irmãos, de não permitir com que uma planta cresça de forma errada. Porque a planta, quando ela começa a crescer, ela quer crescer para onde é mais confortável para ela. Ela quer crescer da maneira que fica mais fácil para ela. Mas o agricultor que cuida, que conhece, sabe que se ela crescer daquela maneira, ela não vai frutificar, como é o propósito dela frutificar. Sabe que ela pode ter até uma vida útil menor, uma vida menor. Então o agricultor, ele precisa trabalhar nessa planta, podando ela e colocando ela no prumo, colocando ela da maneira certa que ela nasceu para crescer. E isso para a planta é difícil. E para a gente, irmãos, também é muito difícil. Porque ao longo da vida, não é só quando nós acabamos de nos converter, ao longo da caminhada cristã, vira e mexe, nós queremos crescer do jeito errado. Queremos tomar caminhos do jeito errado, irmãos. Às vezes porque é mais confortável para a gente. Às vezes porque parece até bom para a gente. Mas o Pai, que conhece todas as coisas e que quer o nosso melhor, Ele não permite que isso aconteça. Então Ele poda, e é a poda da formação. Eu passei por algumas podas de formação, sabe, irmãos? E por vezes, e Deus usa o próprio pastor, Deus usa às vezes o próprio pai, mãe, cônjuge. Deus tem as suas formas de agir. Mas essa poda, ela traz uma dificuldade, porque parece que ela está te bloqueando para você ir para onde você queria ir. Mas isso é para o nosso bem. Agora, também existe a poda, irmãos, da manutenção. E a poda da manutenção, ela é doída. Porque quando uma árvore começa a crescer, essa árvore, ela cresce, ela produz frutos, mas ela também acaba tendo galho seco, ela também acaba tendo parasitas, fungos, que com certeza vão roubar a fonte de vida dessa árvore, vão roubar as energias, vão roubar a força, o vigor que essa árvore precisa da seiva que vem da raiz para poder nutrir os seus frutos, os seus galhos produtivos. E aí se faz necessário, de novo, o agricultor ir lá e podar, cortar galhos secos, cortar pedaços, arrancando fungos, parasitas, sabe? Tratar daquela árvore para que ela não venha morrer, para que ela não venha produzir frutos raquíticos, mas para que ela venha ficar mais forte, mais produtiva, mais bonita e produzir frutos dignos, frutos, sabe, como de Canaã, né? Aqueles frutos abençoados. E amados, isso é muito difícil na nossa vida, porque não tem como. O pecado, ele é algo que está impregnado na nossa vida, a natureza pecaminosa. Por mais que nós buscamos a santificação, por mais que nós buscamos o conhecimento e andar com Deus, o pecado está na nossa natureza pecaminosa. E passa um tempo ou outro, nós precisamos ser podados. Porque tem coisas na nossa vida, irmãos, que rouba a nossa energia, rouba a nossa alegria, rouba a nossa força, rouba a nossa disposição de estar na igreja, de fazer a obra de Deus, de ter até alegria, comunhão em família. E quando o Pai vem e começa a podar essas coisas, é difícil para a nossa vida, porque dói, porque o processo machuca, sabe? O processo é dolorido. Às vezes a poda, Deus utiliza pessoas e circunstâncias, irmãos, que acaba revelando em nós algo que nós nem sabíamos que tínhamos. A poda, ela revela também o que está oculto dentro de nós, sabe? Tem situações e circunstâncias, irmãos, que provocam uma reação nossa que nós nem sabíamos que éramos capazes de ter aquela reação. E aí nós descobrimos o quanto nós precisamos ser lapidados, ser tratados, se arrepender, confessar os nossos pecados
e deixar o Espírito Santo lapidar, cuidar da nossa vida. Porque senão, irmãos, nós vamos ser roubados, sabe? Vamos ter a nossa alegria, a nossa força, o nosso vigor roubado por essas coisas, pelo pecado que tanto assola a nossa vida, irmãos. Quantas famílias, sabe, brigam, fazem tempestade, pastor, em copo d'água dentro de casa, sabe? Tempestades em copo d'água por causa de nada, perde a alegria, perde a comunhão, perde a felicidade, perde um ambiente maravilhoso, pessoas perdem emprego, perdem amigo, sabe? Pessoas saem de igreja, tudo. Por quê, irmãos? Porque não sabe lidar com a poda, não sabe lidar com o confronto, não sabe lidar com a situação difícil. A poda não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Quando nós estamos sendo podados, nós devemos, irmãos, ainda ser grato a Deus, sabe? Porque isso vai revelar quem nós somos, o quanto miseráveis somos, o quanto dependemos da graça de Deus e que Ele venha tratar da nossa vida para sermos árvores mais frutíferas, com mais qualidades, irmãos, e não ter a nossa energia roubada, porque um galho seco, ele é seco, ele não produz fruto, mas ele rouba a energia, a fonte, a força do galho produtivo. Os parasitas roubam isso da árvore, por isso que o agricultor, ele corta, ele poda para o nosso próprio bem. Aleluias. Agora, Deus, também existe a terceira poda, que é a poda da produção. Irmãos, quando uma árvore, ela produz, ela cresce, ela fica bonita, ela produz frutos, ela tem muitas flores, muitas folhas, é uma árvore até bonita, produzindo frutos e bela. Só que se ela produzir muitas folhas, ela pode atrapalhar o desenvolvimento da produção do fruto, porque o excesso de folhas numa árvore vai impedir o raio solar, a luz solar de alcançar o broto, de alcançar ali o núcleo onde está sendo produzido o fruto, e acaba que essa árvore ela vai produzir menos fruto e frutos de baixa qualidade pela falta da luz solar. E o que impede isso? As próprias folhas dela. O que impede isso? Aquilo que a torna bonita, aquilo que a torna bela. E nesse caso, o agricultor precisa ir lá podar também, irmãos, tirar as folhas, cortar as folhas, para que essa árvore não produza apenas frutos, mas que ela produza frutos bons, frutos que glorificam a Deus, amados, porque o que glorifica o agricultor não são folhas, são frutos, é frutos. O que glorifica o agricultor não é folha, é frutos. Quem vive de agricultura, quem vive de plantação sabe, ter folhas bonitas, irmão, não vai resolver, tem que ter frutos, sabe? O próprio Senhor Jesus, certa feita, passeando, andando, caminhando, pregando, ensinando, curando, ele chega diante de uma figueira que estava com muitas folhas, e ele vai procurar o fruto, mas ele não encontra fruto. O texto diz que não era tempo daquele fruto, mas se nós meditarmos um pouco no contexto e na própria história da agricultura daquela árvore, nós vamos entender que a figueira ela também dava frutos fora do tempo, eram frutos de primícias, antecipava o tempo dela de dar fruto normal. E uma característica que ela estava dando fruto antes do tempo, que era bom, era que ela tinha folhas, ela estava florida. Mas naquele caso ela tinha folhas, mas não tinha fruto. Irmãos, o Senhor nos poda para que nós não vivamos apenas de imagem. Às vezes nós produzimos isso aqui de fruto, temos uma vida, sabe, bonita, bela, parece que está tudo maravilhoso, parece que, sabe, as aparências estão excelentes, estamos produzindo fruto, mas o Senhor que nos capacitou, Ele sabe que nós podemos e devemos produzir frutos ainda melhores, de mais qualidade e com mais quantidade, até porque foi Ele que nos capacitou, então Ele sabe qual é
você tem de produzir. Então, ainda que a sua vida esteja boa, esteja frutificando, esteja com uma aparência boa, se faz necessário o Senhor vir podar. E aí é mais difícil ainda, irmãos, porque você está tudo certinho, está produzindo fruto, está com uma vida boa, tudo tranquilo, está belo, sabe? E aí, de repente, irmãos, vem a tesoura e arranca tudo, te deixa feio, te deixa com uma vida feia, te deixa parecendo uma árvore, sabe, sem frutos. Isso é difícil, irmãos, é muito difícil, mas é uma poda para o nosso bem. Aleluias, louvado seja o Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Queridos, pode parecer uma situação difícil, mas é Deus trabalhando na nossa vida. Aleluias. E nós, durante esse processo de poda, temos que tomar todo o cuidado para não pegarmos com a tesoura, porque nós sabemos que somos a planta, o ramo, sabemos que fomos plantados no jardim de Deus, que é o reino de Deus, sabemos que o Senhor é o agricultor, mas a nossa dificuldade é com a tesoura, porque a tesoura que Deus utiliza são pessoas, são circunstâncias. E o problema é que por vezes nós olhamos para a tesoura ao invés de olhar para o agricultor. Eu recebi esses dias no WhatsApp uma foto com alguns dizeres. Nessa foto aparecia uma cobra enrolada num serrote. E essa cobra, ela brigava com o serrote. Ela se enrolava e fazia uma força, querendo, sabe, lutar, apertar o serrote. Mas quanto mais força ela fazia, mais ela mesma se cortava nas lâminas do serrote, sabe, porque ela queria brigar com o serrote. Irmãos, quando nós queremos brigar com a tesoura, irmãos, nós só nos ferimos, só nos machucamos. Sabe, se você vai para uma mesa de cirurgia e o médico está fazendo uma cirurgia, ou se você está numa barbearia e está fazendo até a sua barba, irmãos, a melhor coisa que você tem que fazer é o quê? Confiar. Você não pode estar com uma navalha no pescoço e querer se mexer, querer, sabe, lutar contra aquela situação. Não, você deve confiar. Irmãos, com a tesoura de Deus é a mesma coisa. A nossa briga não é contra a carne, não é contra sangue. A nossa briga não é contra a tesoura. Nós não devemos nem confiar na tesoura. Nós confiamos em quem está no controle. O Senhor Jesus está no controle. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o nosso Pai. É Ele que cuida de nós e nada pode sair do controle dele. Aleluia! José, nós conhecemos bem a história de José. José recebe uma revelação poderosa da parte de Deus, que ele iria estar governando sobre os seus irmãos, sobre a sua família. Algo, fruto maravilhoso para a vida dele, algo tremendo da parte de Deus. Mas aí, irmãos, veio o que? A poda. E a poda na vida de José, ela começa com uma injustiça familiar dentro da sua própria casa. Seus próprios irmãos tramam contra a vida dele, arma contra a vida dele. E você conhece a história. Ele é vendido. Irmãos, já imaginou isso? Dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família, dentro de pessoas próximas, a tesoura de Deus começar a agir, sabe? E não parou dentro dessa injustiça familiar. José lá no trabalho dele, na casa de Potifar, de novo, a tesoura, irmãos, da calúnia, a poda da calúnia. José foi caluniado, você conhece a história. E o que acontece? Ele vai parar no cárcere, irmãos. E no cárcere, mesmo ele tendo ajudado lá pessoas, sendo sido usado por Deus,
aquele que ele ajudou é liberto e poderia ajudar ele também, mas ele abandona José, esquece José, a poda do abandono, do esquecimento. Sabe, irmãos, quantos de nós já não passou ou não vai passar por situações parecidas como José? Foi traído pela família, foi caluniado, perdeu o emprego, ainda foi preso, depois no próprio cárcere ainda é abandonado e esquecido por aqueles que ele ajudou. Se José parasse para pensar, ele ia falar: isso aqui é injusto, na ótica humana é injusto, não tinha explicação, Deus não explicava para ele. Mas ele, irmãos, enquanto a casa caía do lado de fora, enquanto tudo era cortado, derrubado, destruído, contudo, internamente, José tinha paz com Deus. José crescia, expandia na direção do Senhor, aleluia, porque como Paulo disse, ainda que o meu homem exterior se corrompa, contudo, o meu homem interior se renova todo dia na presença de Deus, aleluia. Glória a Deus. Não importa o que está acontecendo fora de mim, mas dentro nós crescemos, porque estamos sempre buscando ao Senhor, confiando nele, que ele está reinando no controle de todas as coisas, aleluia. O Senhor Jesus, irmãos, meu Deus, é o nosso maior exemplo. Ainda no ventre de Maria, ele já começou a ser perseguido. Herodes já perseguia ele para matar. Começa o seu ministério, os seus irmãos não acreditam nele. Ele não tinha um apoio familiar. Sabe, quando ele está desenvolvendo o seu ministério, ele era caluniado, ele era perseguido, irmãos. Ele foi chamado de demônio. Imagina isso, ser chamado de demônio. Ele era chamado de demônio. Tentaram lançar ele de um penhasco. Traíram o Senhor Jesus. Abandonaram o Senhor Jesus quando ele mais precisou. Penduraram ele no madeiro e deram a ele a pior morte que um homem poderia ter na sua época. Mas Jesus, irmãos, ele não se prendia a sentimentos. Ele, mesmo tudo isso acontecendo em volta dele, ele permanecia firme. Assim como José, ele permanecia firme, irmãos. Ele não largava a rede, ele permanecia firme. Por quê? Porque ele não estava olhando para as pessoas, para as circunstâncias, ele estava olhando para Deus, aleluia. Ele sabia, irmãos, da alegria que estava proposta sobre a sua vida. Ele sabia que todo aquele sofrimento, toda aquela dor, toda aquela angústia, toda aquela situação era para glorificar o Pai, era para o Pai ser glorificado através da vida dele. E ao ele estar ligado, crescendo na direção do Pai, irmãos, é que ele tinha força para superar todas as coisas. Nós sabemos que teve momentos difíceis, aonde ele até chorou, aonde ele até suou lágrimas, suou a gota de sangue, irmãos, porque a luta era muito grande, irmãos. Mas o que nós aprendemos com José, o que nós aprendemos com Jesus, é que não são os nossos sentimentos que movem o mundo espiritual, irmãos, mas sim a decisão que nós tomamos por meio da fé. É as decisões que tomamos. Tem momentos na vida que a vontade, o sentimento que bate é de chutar o balde, é de largar a rede, é de abandonar tudo mesmo, porque a luta é grande, a poda é dolorida, é difícil, mas o que vai mover o mundo espiritual ao nosso favor não são os nossos sentimentos, são as nossas decisões. José decidiu perseverar, José decidiu continuar, José não abandonou, mesmo sem explicação, mesmo sem saber o que estava acontecendo, mesmo parecendo injusto, ele permaneceu, aleluias. Glória a Deus. Isso fortaleceu ele de tal maneira, irmãos, que quando ele está lá, sendo o número 1 depois de Faraó, no governo, e que ele encontra com seus irmãos, ele tem, irmãos, a maturidade e a força de entender que todas aquelas coisas cooperaram para o bem dele, que todo aquele mal que fizeram contra a vida dele, Deus estava no controle e Deus estava transformando tudo aquilo em bênção, em vitória para a vida de José e para a vida até daqueles que fizeram mal contra ele, aleluia. Quando nós não ficamos lutando contra a tesoura, mas quando nós olhamos
olhamos para o Senhor e buscamos força no Senhor, nós vamos encontrar essa maturidade para até mesmo agradecer pelas lutas e pelas perseguições, sabe? Porque isso nos faz mais fortes, nos faz estarmos mais perto do Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 2, é um texto que ilustra muito o que nós estamos falando. Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Aleluias! Olha o segredo de Jesus. Ele desprezou-nos, sabe, todo o sofrimento, porque ele estava olhando para a alegria que estava proposta sobre a vida dele. Esse é o segredo para nós suportarmos as podas, para nós passarmos pelas podas e sairmos dela mais forte, mais vitoriosos, como o louvor que cantou aqui, sabe, no lugar da nossa vergonha, dupla honra. É isso que Deus tem para a nossa vida. Romanos 8,18 diz: considero que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória e que em nós há de ser revelado. Aleluias! Tem glória no céu, é verdade, mas também tem glória na terra, porque Deus tem propósito para a sua vida, Deus tem propósito, tem plano, tem metas para a sua vida, e a sua vitória, a sua conquista, sabe, o seu sucesso glorifica a Deus. Aleluia! Porque o propósito dele, os pensamentos de Deus ao nosso respeito são pensamentos de paz, são pensamentos de bênção para dar à nossa vida aquilo que nós desejamos. Aleluias! Sabe, irmãos, nós devemos passar, ainda que de repente na sua vida nesse momento esteja tudo bem, não está tendo poda nenhuma, maravilha, glória a Deus por isso, mas fique preparado, porque a poda é para o nosso bem. Em algum momento nós passamos por ela. Talvez você esteja passando pela poda agora, nesse momento, nesse contexto da sua vida, você está sendo podado. Ou talvez você tenha acabado de passar por uma poda e ainda está doendo, ainda está machucado, ainda está ferindo, sabe? Mas creia, porque aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele é fiel para concluir. Ele é fiel para concluir todos os planos e os propósitos que Ele tem para a sua vida. Não olhe para as circunstâncias. Faça como Jesus, faça como José. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Aleluia! Porque Ele sabe o que está fazendo, irmãos. Não olhe para a tesoura. Não brigue com a tesoura. Confie no agricultor. Confie no Pai Celestial que controla e governa todas as coisas. Aleluias! E eu concluo essa mensagem deixando mais um texto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 4, de 16 a 18. Diz assim: por isso, nunca desistimos, ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado cada dia. Pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se vê. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que nós não podemos ver durarão para sempre. Aleluia. Irmãos, queridos amados de Deus, Deus tem vitória para a sua vida. Aleluia. Pega essa palavra, medita, rumina, porque Deus tem vitória para a sua vida. Eu agradeço a oportunidade, pastor.